Queridos alunos, muito bem-vindos. Vamos aí uma questão da Petrobras de engenheiro júnior, inspeção, caiu em 2011, banca Sesgran Rio. É uma questão muito tradicional aí nos exames, é uma viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído que ao longo do comprimento L. Ele quer saber o momento fletor máximo. Então, vamos fazer o diagrama, representar primeiro o problema. Claro que muitas questões já traz a figura pronta, mas nesse caso aí é bem tranquilo. A gente desenha o carregamento distribuído, que é Q, e os apoios A e B, que é a biapoiada, e o comprimento L. O carregamento homogeneamente distribuído é um retângulo, né? Então, no nosso diagrama de corpo livre, vamos representar aí as forças de apoio e esse carregamento aí com uma carga concentrada, que nada mais é do que o Q vezes o comprimento L. Claro que, como é retangular, a gente faz a multiplicação direto, então fica Q vezes L. Tranquilo? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos determinar a força dessas reações de apoio. Então vamos considerar como positivo para cima e fazer as somatórias das forças em Y igual a zero. E para a gente achar outra equação e resolver aí, ficar um sistema com as duas equações, duas incógnitas, o momento em relação a A. Então, em relação a A, a força aí que faz girar no sentido horário, ou melhor, no sentido anti-horário, é positivo. Então, fazendo essa convenção e as forças vezes os comprimentos aí dos braços, né? A gente tem que a força B é QL sobre 2 e substituindo na equação de cima, força A igual a QL menos QL sobre 2, que vai dar também QL sobre 2. Então veja que interessante. As duas forças são iguais. Claro que também uma conclusão com a prática a gente já vai pegar isso é o seguinte: como ela é simétrica, a carga está bem no meio da viga, né? E o carregamento aí também é homogêneo. Então a gente percebe o seguinte: a carga está bem no meio da viga, é simétrica, então os apoios vão cada um receber metade dessa carga, né? Então uma maneira aí mais direta, mas claro que se fosse uma carga que não estivesse no centro da barra, a gente teria que fazer aí as duas equações aí acima para não se confundir, né? Então só é válido para esse caso bem específico, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular o parzinho aí, o par da força cortante e o momento. Sempre essas equações andam juntas e é muito bom a gente também, os exames também pedem às vezes a cortante e o momento fletor, mas uma depende da outra, então é bom a gente fazer aí, representar as duas. Para cortante, vamos pegar um elemento da viga, um trechinho dela, e vamos considerar o carregamento distribuído só nesse trechinho e uma variável x que vai acompanhar todo o comprimento da barra. E aí a força cortante V e o momento fletor M, que é na parte interna da barra que vai ocorrendo esses momentos e essas forças cortantes, certo? E agora a gente vai pensar o seguinte: o carregamento vai dar Q vezes x e ele vai estar posicionado bem no meio desse trecho de viga, por isso que é esse x sobre 2. Então, mais uma vez, para obter a equação da força cortante, fazemos o equilíbrio aí da força em y, né? O apoio FA menos QX e menos a cortante é igual a zero. E aí temos então a equação aí da força cortante. Eu vou colocar o V isolado, certo? Já vou substituir FA direto. Temos a equação da cortante em função de x. Agora o momento fletor, considerando o anti-horário como positivo, e muito importante considerar o trecho pivotante e a força V, porque fica mais fácil, né, a gente fazer, haja visto que a gente tem as forças do apoio aí, e não precisa depender da variável V, né? Então, fazendo aí força vezes o braço, obedecendo o sentido que nós adotamos, chegamos na fórmula do momento fletor em função de x. Está aí a expressão. Vou substituir FA e a gente tem então que a força FA é QL sobre 2, está lá em cima, né? Então
Está aí a expressão do nosso momento fletor. E agora estamos na fase já de finalizar o exercício. Então percebam o seguinte, a gente tem essa carga, conforme comentamos, ela é simétrica, então a carga vai causar deformação máxima, né? A viga vai causar uma flexão máxima bem posicionada, bem no meio dela, né? Então isso daí vai ser fundamental para a gente resolver o problema, né? Então, bem no meio da viga, a flexão, né? A deformação, vamos dizer assim, da viga é máxima. Então é neste trecho, né? Então para x valendo L sobre 2, a gente tem um momento máximo. E como temos a equação em função de x, basta substituir nosso x aqui, né? Aí o nosso x, colocando aí ó, nosso x aí, muito importante não esquecer, né? Levar quadrado os termos, né? Não se confundir aí na álgebra, né? Vamos tirar um mínimo que é 8, resolvendo a expressão então, temos aí a nossa resposta, que vai ser o item E. É isso aí, muito bem, deixe seus comentários, dê um like, se inscrevam, muito obrigado.